Oi, meus amores! Eu sou a doutora Daiane Miguel, médica pediatra, e conforme combinamos, estou aqui com vocês no Clube da Luluzinha todas as quintas-feiras às 19 horas, ou com um vídeo novo orientando vocês, ou com uma live, tá bom? E o nosso tema de hoje é o terrível 2 anos da criança, ou ainda a adolescência do bebê, ou Terrible 2, né? O famoso 2 anos. Pois é, o famoso 2 anos, gente, o terrível 2 anos da criança, a gente chama ele de adolescência do bebê. Por quê? E a adolescência é uma fase difícil, né? Pois é uma fase de adolescência ainda durante a infância, tá? E por que isso acontece, gente? Acontece porque é um marco no desenvolvimento do seu bebê. Então ele tá começando a sair daquela fase que já tá andando e tá começando a falar e começa a colocar para fora todas as decisões dele. É isso mesmo, ele começa a adquirir o caráter que ele vai ter pro resto da vida, tá? E aí, de repente, do nada, um bebê que era super bonzinho começa a dar birra, bater nos coleguinhas da escola, ou bater nos irmãozinhos, bater às vezes nos cuidadores ou até nos próprios pais, se joga no chão, dá birra, joga as coisas, se bate, bate a cabeça na parede, arranca os cabelos, se morde, né? Bom, se você tá passando por tudo isso, vem comigo que eu vou dar 5 dicas para vocês de como lidar com a famosa adolescência do bebê, tá? Antes de dar essas dicas, eu já falei pra vocês por que isso acontece, né? E se isso é uma regra. Não, gente, não é uma regra, tá? Se a sua criança tem de 1 ano e meio até 3 anos de idade, se encaixa ainda no terrível 2 anos, tá? Porque não tem uma marca exata, tá? Fez 2 anos, vai começar a ser assim. Não, tem uma variação de idade, mas que tá entre 1 ano e meio e 3 anos de idade. Tá? Às vezes era uma criança que se comportava super bem, uma criança obediente, uma criança que não dava birra, uma criança que aceitava tudo que você dizia, né? E agora de repente mudou. Pois é, a criança tá tentando desabafar, tá tentando pôr pra fora, explorar o ambiente dela, né? Testar as convicções dos pais também, ele se testa também nos seus limites, né? Sobe no sofá e puxa as coisas, não tem medo de nada, ele vai testando você, testando o ambiente, né? Testando ele mesmo. E isso é normal, tá? E doutora, como eu faço para evitar isso? Pois é, tem uma coisa para te falar, não tem jeito de evitar, mas tem jeito de você saber lidar com isso ou minimizar esses fatores todos que acontecem na famosa adolescência do bebê, tá? Bom, como ele pode se comportar? A criança, de repente, ela começa, né, a ter isso que eu falei, chora, não aceita nada, né, e às vezes até na alimentação, a criança comia de tudo, de repente não come mais, a criança dormia bem, de repente não dorme mais, ai meu Deus, que desespero, o que eu vou fazer agora? Pois é, então nós vamos então para as 5 dicas que eu falei para vocês, tá? Bom, tente mostrar para ele que você está desaprovando essa situação, tá? Vamos colocar uma situação. Ah, doutora, eu cheguei no supermercado, a minha criança tá querendo um doce que eu não falei que não vou dar, eu falei que não vou dar, ela foi contrariada e aí ela começou a fazer birra de se jogar no chão. A desaprovação consiste em você não dar atenção para aquela situação, tá? Essa é uma dica. Tem crianças que funcionam muito bem com essa dica. Por quê? Porque show precisa de plateia. E se ela não tiver plateia, ninguém ali, não faz isso, filho, vem aqui, né? E aí ela começa a piorar a birra, né? Piora aquele choreiro todo que ela tá fazendo, né? E isso é natural, é um mecanismo de defesa da criança. Ela ainda não sabe como se comportar, ela ainda não sabe o que é certo e o que é errado, e cabe a vocês, pais, a poder ensinar ela de como lidar com isso, tá? Então mostra que você desaprova. Tem algumas crianças que, por exemplo, são contrariadas em casa, às vezes não é nem no restaurante. Começa a bater a cabeça na parede, se joga, se bate, puxa os cabelos. O que eu faço, doutora? Eu vou deixar simplesmente essa criança lá? Você pode proteger ela. Se ela tá batendo a cabeça no chão ou na parede, coloca um travesseirinho e deixa ela ali lidando com aquela sensação, com aquela raiva que ela tá sentindo. A criança, gente, ela tem um modo de demonstrar que ela não está satisfeita, só que ela ainda não sabe lidar com as emoções. A gente, quando tem raiva,
O que a gente faz às vezes? Cada um tem um jeito de fazer. Uns gritam, os outros choram, né? Outros às vezes se apertam, né? Se irrita, aperta a boca, aperta a mão. E a criança é igual, ela não é diferente, né? Só não faça com a criança, que a criança fique fazendo esse showzinho você dando atenção. Então dessa maneira você sai de perto e não vai ser plateia pro show dela, você tá mostrando que você está desaprovando aquela situação, tá? Então essa é a primeira dica, mostre desaprovação, certo? Segunda dica é tentar entender essa criança, tá bom? Vamos voltar lá para a mesma situação. Doutora, minha criança tá no supermercado e ela tá dando birra. Já não fiz mais aquela plateia pro show dela, mas ainda assim ela continua ali. Então é a hora de você tentar entender como essa criança tá lidando com as emoções dela, tá? Então você vai abaixar, olhar na altura dos olhos da criança e falar para ela: filho, olha só, a mamãe te entende, tá? Ou a mesma coisa o papai. Filho, papai te entende, tá? Eu sei que não é legal, e mostrar para ela o porquê que você tá falando não para ela. Isso é uma coisa muito importante, tá? Tentar entender. E explicar para ela, antes até de sair, como você espera que ela se comporte, né? Então isso também é muito bacana, tá? Então a segunda dica é tente entender o que ela tá fazendo, tá? O terceiro é conversar, tá bom? Então, doutora, já não sou mais plateia pro show do bebê, já tentei entender, mas ainda assim ele continua lá. Então você vai conversar e mostrar para ela que ela pode lidar de outra maneira com as emoções. Tenta tirar a atenção dela para outras coisas, tá? E conversar com ela de uma maneira positiva, tá? Filho, tudo bem você passar por isso, você tá chateado, mas vamos lidar de outra forma com isso, né? Vamos lá ver coisas interessantes. Não simplesmente tirar, às vezes, o que a criança tá da mão e tirá-la dali e levar a força. Gente, não façam com uma criança o que você não faria com um adulto, tá? E vou te explicar o porquê. Olha só essa história. Tem uma criança que em casa, o que acontece? Ela pega uma coisa, a mãe fala, não pega, aí a criança pega. Aí a mãe fala, não pega, a criança pega. Daí a mãe vai lá e tira o brinquedo ou alguma coisa que não pode da mão da criança, fala, me dá isso aqui. Pegou, tá bom. Tá, e aí, ok, a criança chorou, mas se conformou, foi pro parquinho brincar com a criança, com outras crianças. Tá, chegou lá, um coleguinha não queria dar o brinquedo para essa mesma criança. O que essa criança que a mãe tomou o brinquedo da mão fez? Tomou o brinquedo da mão da outra criança. Aí a mãe foi corrigir o filho, né? A mãe que tinha tirado o brinquedo foi corrigir. Filho, não é assim. Você tem que pedir por favor, né? Aí a criança virou pra mãe e falou assim, ué mãe, mas não foi isso que eu aprendi com você lá em casa. Olha só, né? Podia ter ficado sem essa, né? A mãe ficou toda constrangida. Pois é, se fosse um adulto você não faria isso. Você toma as coisas da mão de um adulto? Normalmente não. Então a gente precisa aprender que as crianças, elas precisam de respeito, tá? Muitas vezes a gente fala assim, é uma criança e ela não entende nada. Gente, as crianças, a partir de 3 meses de vida, elas já entendem e conseguem captar tudo aquilo que estão fazendo para ela, inclusive o que ela tá fazendo de certo e o que tá fazendo de errado, tá? Então é muito importante. E a criança, ela segue na maioria das vezes exemplos, tá? Que nem essa mãe, né? Esse acontecido da mãe da criança e do parque, foi tirar as coisas da mão da criança. Bom, se a minha mãe tira de mim, por que eu não posso tirar da outra criança, né? Então seja o exemplo pro teu filho, resolva as coisas na conversa e explique o porquê não, tá bom? Isso é muito legal. Bom, essa foi a terceira dica, tá? Quarta dica, não bata nessa criança, tá? Aplique disciplina positiva. O que é disciplina positiva, gente? É você não bater na criança e simplesmente conversar com ela de uma forma positiva, dela lidar com aquela situação, né? Não simplesmente bater e pôr de castigo. Gente, bater e pôr de castigo, a criança sofre pegando os traumas com isso, tá? Mas não se esqueça que existe uma grande diferença entre a disciplina da palmada, né, a famosa palmada, os castigos, e uma diferença muito grande entre disciplina positiva e um abismo imenso no meio de não fazer nada, tá? Eu tava conversando esses dias até com uma colega de trabalho, falou assim,
Daiane, mas olha só, disciplina positiva, você vai deixar a criança sem limite, não vai falar nada, não pode bater? Não, gente, não é isso, tá? Isso aí é o famoso não fazer nada. Você não pode simplesmente não fazer nada, você tem que impor sim limites, né? Ensinar a criança a boa educação, o crescimento de uma forma regular, né? Mas tem que ter jogo de cintura para isso, saber conversar. Nada melhor que uma boa conversa, tá? Então, gente, às vezes vocês falam assim: eu não bato na criança, mas também não tá fazendo nada. Isso é negligência, isso é falta de atenção com a educação, crescimento e desenvolvimento da sua criança, tá? Então, a disciplina positiva, você, por exemplo, fazer trocas. Vamos nesse mesmo exemplo do supermercado. A criança pegou um chocolate e pediu pra mãe: mãe, posso esse? E a mãe falou: não pode, não vou dar. Aí o que ele fez? Se jogou no chão. Birra. E aí simplesmente ela arranca esse chocolate da mão da criança e espera que ela se comporte bem. Não, né, gente? Então a gente tem que se policiar para não fazer com a criança o que a gente não faria com um adulto, tá? E a quinta e última dica é: não chame a atenção dessa criança na frente de outras pessoas, tá? Por quê, doutora? Porque simplesmente você vai deixar ela constrangida, né? Então, pensa sempre o seguinte: os grandes líderes chamam a atenção no privado, tá? E é assim que deve ser feito com a criança, né? Você chama ela de lado, a hora que chegar em casa, você chama a atenção dela, conversa, mostra pra ela que você não ficou feliz com esse posicionamento que ela teve e das próximas vezes mostra o que você esperaria que ela se comportasse, a forma que você esperaria que ela se comportasse naquela situação, tá, gente? Então, é muito importante a gente saber diferenciar o não fazer nada da disciplina positiva e saber que existe esse imenso abismo entre as palmadas, a disciplina positiva e o não fazer nada, tá? Então, você simplesmente não pode pegar essa criança e agir com ela da forma que você gostaria, esperando que ela corresponda às suas expectativas, né? A criança, a partir dos 3 meses de vida, ela entende tudo que você tá falando para ela. Então, a partir de lá, se você começa a conversar com essa criança, por exemplo, criança de 3 meses de vida, as queixas que eu tenho: doutora, essa criança só chora, só fica bem no colo, na hora que eu ponho ela no bebê conforto, no carrinho, no chiqueirinho, né, no berço, ela começa a chorar sem nenhum motivo. Ela já tá tomada banho, já tá alimentada, é uma criança que já dormiu. Então não era pra essa criança ficar chorando. E parece um botãozinho de desliga, né, gente? Você pega do berço, põe no colo, acabou. Não precisa nem pôr no peito, acabou, né? Essa criança para de chorar. É daí que já começa a disciplina positiva. Você conversar com essa criança, tá? Olha nos olhos dela, se abaixa na altura dos olhos. Entenda a sua criança, respeite a sua criança. O respeito tem que ser recíproco, tá? A criança, ela segue moldes, ela segue modelos. Se você mostra pra ela que você respeita ela, ela vai te respeitar. Não deixa a criança ter medo de você, tá? Mostre pra ela que ela tem que ter respeito. A hierarquia da casa tem sim que ser respeitada, mas o respeito precisa ser mútuo. Se você ensina pra ela falta de educação, é o que ela vai aprender, tá? E se você não sabe conversar com a disciplina positiva, fica um pouco mais complicado isso. Você vai lidar de uma forma mais frustrante, você vai se frustrar, né? E aí começa até pensar em problemas psiquiátricos para essa criança, porque existe o que a gente chama da síndrome da criança opositora. O que é isso, doutora? É aquela criança que simplesmente não aceita receber um não. E aí isso fica tão intenso que se transforma em um transtorno psiquiátrico, né? Que precisa de um tratamento para essa doença mental. E isso tudo, doutora, eu consigo resolver com uma simples conversa, com uma simples aplicação de disciplina positiva? Sim, né? Então, igual eu tava falando do seu bebê de 3 meses, que tá lá, você já fez tudo, já cuidou, tá limpinho, já mamou, né? Você já acalmou. Baixa na altura dela, conversa, explica pra ela: filha, olha só, mamãe já te deu o leitinho, você tá limpinha, tá com a fraldinha limpinha. Por que você tá chorando? Mamãe tá aqui com você. E vai conversando com a sua criança. Muita gente acha isso uma baboseira, gente, mas isso é estudo científico, tá? Se você começa a ensinar a sua criança desde bebezinho, conversar, explicar pra ela tudo que você vai fazer, essa criança não vai dar trabalho, tá?
eu consigo diferenciar bem no consultório aqueles pais que trabalham com disciplina positiva e aqueles que ocasionam medo na criança. Por exemplo, um dos maiores medos que eu fico muito triste quando isso acontece, não gosto e sempre oriento os paizinhos não fazerem isso com a criança. Quando a criança tá dando birra, a primeira coisa que os pais fazem é: vou te levar no médico, vou te dar injeção, ou vou chamar a polícia. Gente, você tem que mostrar para a criança que essas pessoas, o médico, a injeção, a vacina, a polícia, que esses fatores vêm para ajudar. Se você conversa com ela, olha, vai sim, não mente, vai sim ter uma picadinha, mas é para proteger você de doenças. Sim, nós vamos no médico, mas a médica vai só te examinar, lá não vai ter injeção, né? Então, conversa com a criança, conversa com ela e coloque também obstáculos. Olha, se você se comportar mal, a gente vai tirar isso aqui, tá bom? Combinado? Você não vai assistir a TV, ó, você não vai usar o tablet, né? Tudo isso. Mas prometa coisas que você pode cumprir. Porque se você falou que se ela não se comportasse bem, ela ia ter algum obstáculo para enfrentar, ela ia ter alguma coisa que ela não gosta, e em algum momento ela ia ser contrariada, você precisa avisá-la e cumprir, tá? Trate a sua criança com respeito e com responsabilidade, porque se você também não cumpriu o que você disse que ia fazer, o que acontece? A criança sempre vai ficar te testando, vai testar todos os seus limites, os delas e os seus que eu digo pais, tá? Mãe e pai, que são os educadores dessa criança, tá bom? Então é muito importante, gente, que vocês entendam o que é que essa criança tá passando, né? Não simplesmente julgar, é uma criança, é desobediente, esse menino só desobedece, essa criança só faz arte. Vamos tentar ter um pouquinho mais de gentileza, um olhar um pouquinho mais fino para essa criança e tentar entender o que ela tá passando, né? E mostrar para ela como ela vai lidar com isso. Por exemplo, às vezes a criança tá com tanta raiva, olha só essa outra história que eu vou contar para vocês. Um menininho de 7 anos, tá? Ele tava na escola e jogou um prato em cima da professora. E aí a mãe foi chamada na escola, a mãe, sem nem saber o que tinha acontecido, né? Já pegando essa criança e metendo bronca, tipo, filho, por que você fez isso? Porque você é um mal educado? Porque você é arteiro? Quanto mais você fala isso pra criança, mais o subconsciente dela entende que sim, eu sou arteiro, que eu não faço nada certo, que eu só faço arte, que eu só faço as coisas erradas, e ela vai começar a provar que você tá certo. E se você falar coisas boas, né, como é outra forma de lidar nessa situação, filho, você é uma criança tão inteligente, você é uma criança que sabe lidar com os seus sentimentos, você é uma criança que sabe se comportar, né? Você nunca dá trabalho, por que você tá fazendo isso? Perceberam? Perceberam o peso que tem isso? Então, se você fica falando coisas negativas, essa criança só vai atrair coisas negativas. Se você fala coisas positivas, ela vai tender a te mostrar que ela só tem coisas boas para lidar. Aí ele jogou o prato na professora e aí eu fui tentar entender o porquê que ele tinha feito isso, né? Aí a criança explicou pra mim, era um menino. Aí ele falou o seguinte, ele falou: doutora, foi assim, eu tava arrumando a mesinha com um paninho pra poder a gente colocar um prato em cima pra colocar a tinta guache. Aí a tia simplesmente viu que eu tava demorando e tirou da minha mão um paninho e colocou o prato e falou: é assim, menino, que demora. E aí ele pegou o prato, aí ele falando, né? Eu peguei o prato, doutor, e joguei na tia, porque eu fiquei com muita raiva do que ela fez comigo. Bom, aí a gente já tentou compreender, né? Então a gente já perguntou o que aconteceu. Isso chateou o menino. E por que ela fez isso com a criança? Porque uma criança, ela não faria isso com um adulto. Então, gente, vamos nos policiar para isso, tá? Não façam com a criança o que vocês não fariam com um adulto. Respeite as nossas crianças, tá? Ensine-as, modele-as, porém, não desrespeite as nossas crianças, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo e até a próxima.